Você já leu Conan? Você já leu um dos gibis de bárbaros? Um Conan, um Asterix e Obelix? Gibis famosos, quadrinhos famosos desse gênero assim, bárbaro, esse tipo de coisa. Remete a povos mais antigos e tal. Eu nunca li. E na verdade eu nunca nem tive interesse nisso. Mas aí, durante as promoções da Feira do Livro da USP, eu encontrei esse quadrinho do grande Mike Deodato Jr., um dos maiores artistas brasileiros, quadrinistas brasileiros que nós já tivemos. E eu falei, tá, se o Deodato tá aqui não tem como ser ruim. E eu lembro que eu tinha recém visto uma entrevista do Mike falando sobre o seu trabalho em gibis autorais, seu trabalho em gibis fora da Marvel, fora da DC, e como ele estava gostando de viver esse mundo autoral. E aí, isso aqui, essa entrevista e ver um pouco das imagens desse gibi me fez ter interesse em adquirir essa belezinha aqui. Berserker Unbound. Essa edição linda, capa dura, da editora Mino, que estava em promoção na Feira do Livro da USP, como eu falei, e eu resolvi pegar. E nesse quadrinho a gente tem uma grande dupla. A gente tem o Jeff Lemire, como você quiser falar, e o grande Mike Deodato Jr. na arte, arregaçando. Sério, o trabalho do Mike Deodato Jr. aqui nessas páginas, você vai passando as páginas e você tem dois pontos importantes aqui. Você tem a história que está sendo contada pelo Lemire, mas ao mesmo tempo a arte do Deodato conta a história por si só. Até porque você tem uma missão difícil aqui nesse quadrinho. Por quê? Porque os dois protagonistas desse quadrinho não se entendem. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso agora. Então vamos lá. Qual que é a história de Berserker Unbound? Basicamente a gente tem o nosso Berserker, que também é conhecido como Rei Mestiço, que ele é um grande guerreiro. E aí, basicamente, num dia ele tá lá vivendo a sua vida, explorando, e ele vê um sinal de fumaça. E o sinal de fumaça é da vila dele. E ele volta correndo pra vila dele, e quando ele chega lá, tá todo mundo morto. Todo mundo morreu. E principalmente a sua esposa e a sua filha também morreram nesse ataque à vila. E aí o Berserker ele fica perdido, ele fica nessa sensação de... ele precisa encontrar uma solução, ele precisa ir para algum lugar e tudo mais. E aí ele vai lutar contra o grupo que atacou a sua vila e tal, que tem essa rivalidade dele, que ele luta contra esse grupo. E acontecimentos vão rolando e ele vai parar numa caverna com símbolos misteriosos, desenhos, runas, alguma coisa assim do tipo. E quando você vê, ele chega num lugar aberto que tem várias runas assim, de cores diferentes. E ele escolhe uma runa. E nessa runa ele vai parar no nosso mundo. E no nosso mundo de uma forma até engraçada, porque ele não tem aquela coisa de... eu vou chegar no mundo, aquela coisa meio filme Disney ou alguns filmes assim de desenhos em live action, que aí ele para no meio da cidade e fica perdido na cidade grande. Não, o primeiro contato do nosso Berserker é com uma floresta. Ele tá numa floresta e aí ele é encontrado por um cara ali que você não sabe muito bem qual é a dele, e um fica com medo do outro, o cara fica assustado, um cara grandão, fortão, de espada e tudo mais. Caramba, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí vê que ele tá ferido, e aí você tem o grande ponto da arte do Deodato aqui. Qual é o grande ponto da arte do Deodato? O ponto é que a gente tem um personagem, que é o nosso Berserker, que não fala a língua que a gente fala no nosso mundo, a língua dos humanos, enfim, alguma linguagem conhecida. E você tem o nosso outro protagonista, que é o cara que encontra o Berserker, que ele também não fala a língua do Berserker, do mundo do Berserker. Então você fica com essa interação, e a interação deles é basicamente feita por sinais, feita tentando se comunicar. E aí, em dado momento, você tem esse cara cuidando do Berserker ali, ajudando. E aí eles, eu preciso ir na cidade comprar coisas. E aí o Berserker vai junto. Só que o Berserker ele não entende que ele tá sendo chamado pra ir na cidade comprar coisas, etc. O Berserker entende que o humano está levando ele de volta pra sua terra. Tá ensinando o caminho pra ele voltar pra sua terra, pra derrotar o feiticeiro da sua terra que mandou destruir sua vila. Então você fica com essa falha de comunicação que chega a ser até engraçado. E pra mim torna a interação deles muito boa. E é engraçado porque quando o quadrinho vai passando, você percebe que eles têm muito em comum.
muito, muito incomum. Desde dos gostos ali, o que eles querem fazer, uma bebidinha, tomar alguma coisinha, ou mesmo o sofrimento de perder a família que o Berserker perdeu, e esse cara ele também perdeu a família dele. Então você vê ele se conectando através desse tipo de coisa. E aí é o que eu falo, cara, esse quadrinho, ele tem um roteiro muito bom. Ele tem um roteiro muito bom, porque você brincar e conseguir fazer um roteiro bacana com dois personagens que tem que interagir entre si o tempo todo, mas não se entendem, é muito difícil. Mas eu acho que o que simplifica o roteiro e deixa tudo tão belo, novamente, é a arte do Deodato. É o jeito que ele consegue desenhar as cenas dos dois se comunicando, interagindo, levantando um copo ou entregando alguma coisa e tudo mais. Então você tem esses momentos muito belos, assim, entre dois personagens que nem se entendem. Mas se olhando, eles começam a se entender mais. Eles começam a ver o que um pensa, o que o outro pensa. E isso, pra mim, é ouro. É o ouro do quadrinho. Porque você vê o quanto um artista ele consegue fazer uma interação sem o balão fazer sentido entre os personagens, sabe? Sem a comunicação entre eles. É aquela coisa que existem quadrinhos que, se você tirar o balão, óbvio, a história vai perder o roteiro e tudo mais, e o roteiro é um dos grandes pontos de qualidade dos quadrinhos, mas, cara, tem história que se você tirar o balão, a arte tá tão bem feita, tão explícita e tão autoexplicativa que você entende o que tá acontecendo ali. E isso, pra mim, é uma das coisas mais incríveis do mundo dos quadrinhos. Quando você tem artistas que conseguem fazer a famosa narrativa só com seus quadros, só desenhando, só mostrando interações, mostrando momentos. E isso aqui acontece nesse quadrinho, que além da história fantástica, tem uma arte fantástica pra contribuir muito. E cara, esse quadrinho é muito bacana. Esse quadrinho é muito bacana. Eu não vou falar como acaba, como as coisas vão rolando, mas o que eu posso falar é que eles acabam juntos. Eles acabam juntos e é um momento que você fica, cara, esse quadrinho, ele acaba de um jeito que você pode falar, tá, essa história ela pode estar fechada, mas eu quero mais. Esse quadrinho merece mais história, porque você tem uma abertura de mundo, tanto do mundo humano, quanto do mundo do próprio Berserker, e você consegue explorar esses dois mundos. Você tem uma grande possibilidade de explorar esses dois mundos, ao mesmo tempo que naquela cena que o Berserker ele tá ali no meio das runas e escolhe pra onde ir, você tem outros lugares, e o Berserker ele até entende em algum momento, aquilo são outros mundos, são outras possibilidades, outros lugares pra visitar. Então imagina se a gente tivesse um quadrinho de cada mundo, uma edição de Berserker com seu colega aí visitando mundos diferentes, interações diferentes, e seria fantástico. E eu só posso falar que eu quero mais. Eu imagino que a agenda tanto do Jeff Lemire quanto do Deodato aí trabalhando com os autorais, fazendo a revista do Flash atualmente para DC Comics, esteja corrida, mas putz, eu sonho com um dia que esses dois eles vão se juntar de novo e vai sair uma continuação de Berserker, porque isso aqui, gente, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, porque é uma história que ela tem aquela parte de bárbaro que você espera, violência, as lutas, o sangue, esses combates viscerais, ele tem tudo isso, ao mesmo tempo que tem uma história que te cativa, e cativa muito. E é isso aí, gente, esse foi o meu olhar aí sobre Berserker Unbound, um quadrinho muito bacana mesmo, eu curti muito e, cara, que trabalho fantástico. Trabalho fantástico. Eu tô cada vez mais entrando nesse mundo das revistas autorais, de muitos quadrinistas famosos, conhecidos, fazendo seus trabalhos fora da Marvel, fora da DC, e, putz, eu não me arrependo, porque, cara, são os trabalhos fantásticos. O que o Deodato faz aqui com as artes dele é bom, o que o Lemire faz com o princípio e com a ideia do roteiro, a ideia da história em si é fenomenal, e isso aqui tem muito potencial pra ser muito mais. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. O que você achou de Berserker Unbound? Você gosta de história de bárbaro? Se você gosta, cara, compra esse quadrinho. Esse quadrinho é muito bom. Eu não sei como é que tá o estoque dele. Eu acho que ele é um pouquinho antigo já tá aí por um tempo. Então, eu não sei se tem muito quadrinho desse pra ser vendido ainda. Mas ele é muito bom. Então, deixa aí no comentário o que você achou. Curte o vídeo. Compartilha aí pros seus amigos que gostam desses quadrinhos mais violentos, mais viscerais. Porque ele é bacana também. E é isso, gente. Valeu. Até um próximo vídeo.